é a incompetência do governo. Interessante, inclusive a imprensa está divulgando isso, por quê? Porque mostra realmente que as coisas estão tomando um caminho diferente. A incompetência do Lula, e aí saiu uma pesquisa esse final de semana que mesmo com todo esse estardalhaço, o Lula não conseguiu sair do lugar nas pesquisas eleitorais para 2026. E aí eles já trataram de encobrir aquela pesquisa com outra que favorece o Lula, mas o brasileiro está atento, o brasileiro está vendo que não adianta eles torcerem, eles podem fazer a manobra que for, que o Lula é um péssimo presidente. Porque se ele fosse um bom presidente, se a economia tivesse ok no Brasil, funcionando, todas as contas, o Brasil não tivesse devendo, os efeitos de Donald Trump, né, a política brasileira não surtiriam, né, não funcionariam, né, as medidas de Trump, as taxas. Não, o povo brasileiro estaria tranquilo e aí sim, a soberania, vamos enfrentar o imperialismo americano, aquela coisa. Mas não, nós temos aí 40% da população brasileira que está apoiando, gente, aumentou o número. Desde quando começaram as sanções e aí deu tempo do eleitor observar o que está acontecendo, porque a maioria do eleitorado está dormindo, né? Não sabe o que está acontecendo, mas quando a poeira baixou e todo mundo começou a entender o porquê dessas taxações, né? A oposição começou a ter voz na imprensa, aí o número de brasileiros que apoiam a taxação ao Brasil aumentou. Não era para diminuir e aumentar o apoio do Lula? Não, muito pelo contrário. O número desses brasileiros que apoiam as taxações aumentaram ou aumentou. E é impressionante. Por quê? Porque o brasileiro não quer pagar mais imposto, o brasileiro não quer ter problemas econômicos, mas ele está entendendo o objetivo da pressão americana. O brasileiro não quer falar mandarim, o brasileiro não quer saber de alinhamento com a China, o brasileiro não quer saber de nada disso. E está vendo também as perseguições que estão acontecendo no Brasil. Ora, se o brasileiro aumenta o apoio às taxações de Trump, não é porque ele entende de economia. Não. Ele sabe o que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil. Ele já constatou a censura, ele já constatou as injustiças, ele já constatou as perseguições gratuitas contra o Bolsonaro. Então, e olha só, o nosso Lula voltou a provocar os Estados Unidos, voltou a falar em dólar, a substituir o dólar. E ele acusou, os Estados Unidos já deram um golpe aqui e não vou desistir de trocar o dólar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, neste domingo, disse que os Estados Unidos já deram um golpe no Brasil. Apesar de querer negociar em igualdade de condições com os norte-americanos, ele declarou que não irá desistir de buscar fazer negócios em outras moedas que não o dólar. Ele não tem jeito, né? Mas fica fácil compreender por que eles estão insistindo nisso. Eu também vou esquecer que eles já deram um golpe aqui, ajudaram a dar golpe. Mas o que eu quero saber é daqui para frente o que eu faço. E daqui para frente eles têm que saber que nós temos que negociar. Nós temos tamanho, temos postura, temos interesses econômicos e políticos para negociar, disse em discurso no encontro nacional do PT. O Lula esquece que ele é gravado. Inclusive, quando ele começou a falar em socialismo, em aplicar socialismo no Brasil, a CNN cortou a transmissão. Olha a CNN aí. A CNN estava ao vivo, mostrando o discurso do Lula na sua programação normal, e num dado momento, quando o Lula descamba ali para falar, né, ele diz assim, dizem que nós vamos implantar o socialismo, muita gente gostaria disso, e aí a CNN corta. Ora, por que a CNN está censurando a verdade? Por que ela não deixou o Lula entregar os seus planos?
era um encontro do PT e o Lula esquece que está sendo gravado, ou ele faz questão que seja gravado, que todo mundo veja o que ele está falando, para depois ele dizer assim, não, mas eu falei isso e todo mundo sabia que eu faria isso. Eu não estou pegando ninguém de surpresa. De fato, o Lula nunca pegou ninguém de surpresa. Ele sempre deixou claro que o objetivo era criar um socialismo no Brasil à la brasileira, não à la cubana, não lá inspirado na União Soviética, mas um socialismo brasileiro adaptado para os trópicos. E é o que eles estão fazendo, é o que eles iniciaram no primeiro governo Lula e agora estão tentando terminar. Então, quando o Lula inicia esse enfrentamento com o Trump, até porque o Lula já é um pária político, ele não vence por meios democráticos, ele precisa da ajuda do sistema, e aí quando ele fala aqui que os Estados Unidos deram um golpe, sim, e ajudaram ele nas últimas eleições. O governo Biden ajudou o Lula com dinheiro e com estratégias para que o Bolsonaro não vencesse, não fosse reeleito. Então, ele recebeu ajuda do governo americano. Porém, agora é um outro presidente, tudo mudou e os americanos passaram a ser os inimigos do PT, né? Mas o Lula, sim, já teve essa ajuda. E agora, mediante ao governo Trump, Trump tem mais tempo que Lula na presidência da República, então o Lula tem essa desvantagem, né? O ano que vem já tem eleições, sem o apoio dos Estados Unidos, sem o apoio do povo brasileiro. O antilulismo é maior que o antibolsonarismo no Brasil, e as pesquisas comprovam isso. O Lula não sai do número de empate, né? O empate técnico, né? da variação ali. Ele não consegue sair daquele número. Muito pelo contrário, está perdendo ainda mais apoio. E aí ele precisa enfrentar os Estados Unidos. Se ele aceita as taxas do Trump e baixa a cabeça, ele enfraquece mais ainda. E se ele bate, ele também está sendo enfraquecido, mas ele espera um tudo ou nada do Donald Trump. Para quê? Para eles terem apoio interno para desligarem o Brasil dos Estados Unidos. E quando o Trump isentou lá mais de 600 produtos das taxas de 50%, e os mais sensíveis, né, a Embraer, o suco de laranja, se eu não me engano, a carne, me corrija aí se eu estiver errado, né? A carne também acabou sendo isenta, mais uma lista gigantesca. Eles tiraram do Lula aquela capacidade de ter apoio para enfrentar os Estados Unidos. Ele está sendo minado. Está taxado em 50% por incompetência, e todo brasileiro já entende que o Lula não teve competência para negociar, para fechar o melhor dos interesses do Brasil. Todo mundo já sacou isso. E ele está sendo desconstruído a cada dia que passa, justamente pela incompetência. Então ele vai continuar batendo nos americanos, vai continuar provocando os americanos, porque ele quer construir um ambiente hostil para ter apoio interno. Não, então o povo brasileiro agora vai para a rua para dizer fora Trump. O Lula não consegue fazer o que aconteceu ontem. A esquerda não consegue fazer o que teve nesse último domingo, dia 3. As manifestações nas ruas pedindo fora Lula, fora Moraes, anistia irrestrita para todos. Não. Eles não têm essa capacidade e precisam de uma guerra, precisam de um inimigo para tentar trazer o povo brasileiro para o lado. Então, essa estratégia de Trump de não taxar de uma vez Lula, não pegar ali determinados ministros, foi uma estratégia muito bem desenvolvida, porque o Lula fica esbravejando, mas no final das contas é obrigado, e aí o establishment vai exigir isso, que ele negocie com os Estados Unidos, que fechem acordos com os Estados Unidos, tá? Agora, aquela questão ali do socialismo, a CNN cortou e não deixou a gente ouvir o que ele estava dizendo. É interessante a CNN envolvida, né, em encobrir
o plano. Lula voltou a citar uma frase do cantor e compositor Chico Buarque para justificar sua postura na política externa. Eu gosto do PT porque ele não fala fino com os Estados Unidos nem grosso com a Bolívia. Essa é uma lógica política, a gente fala em igualdade de condições, mas não tem igualdade de condições. Isso é um fruto da cabeça do Lula. Não existe paridade entre Brasil e os Estados Unidos, gente. Para que existisse essa paridade, nós deveríamos ter forças armadas, né, totalmente capazes de defender a nossa soberania. Nós deveríamos ter uma economia completamente independente. Veja, a União, ou seja, o governo já gastou 1,7 bilhões com diárias e passagens no primeiro semestre de 2025. 1,7 bilhões. O que são essas diárias? Diárias é o seguinte: quando um funcionário do governo está viajando a trabalho do governo, ele está ganhando diária. Ele está ganhando diária, ele está ganhando alimentação, né? E aí ele ganha hotel, ele ganha passagem. Tudo isso gera esse custo. Então, um senador vai viajar, ele leva lá 3 assessores, 4 assessores, 10. O Lula leva 150 pessoas, 200 pessoas quando viaja, né? Nós vimos aí no Japão, quando ele esteve lá, o tamanho da comitiva. E olha só, é interessante porque o Lula já gastou, e você pode, se você pegar, gente, olha aqui, ó, dá para ver ali, ó, tá meio desfocado, mas eu acho que dá para você ver, né, o fundo. Vamos lá. Depois nós vamos melhorar isso aqui, deixar focadinho ali a imagem. Olha só, aqui é o Bolsonaro. Para quem não tá vendo, ó, Bolsonaro, Lula, tá? Comparativo, ó o Lula. Passou de 1 bilhão, tá? 24, 25. Só em 25 chegou, só no primeiro semestre, hein? Já pensou se vai mais 1 bilhão e meio aí no próximo semestre, tá? O Bolsonaro, gente, em 2020, né, ficou aí nos índices mais baixos de gasto com equipes, com viagens, com diárias e tudo mais, né? Então tá lá, ó. Os gastos da União com diárias e passagens somaram 1,7 bilhão no primeiro semestre de 2025, sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva. Trata-se de uma alta de 8,5% na comparação com o mesmo período de 2024, em valores corrigidos pela inflação a preço de junho. É o maior valor real para o primeiro semestre desde 2014, no governo Dilma Rousseff, de 2 bilhões. A série histórica teve início em 2011. Os dados são do Tesouro Nacional e estão disponíveis em relatório do resultado primário de junho de 2025. Tá lá, então. A União gastou 1 bilhão com diárias no primeiro semestre de 2025, crescimento de 8,7% ante 2024. As despesas com passagens e locomoção subiram 8% no mesmo período. Lula 3 supera Bolsonaro, né? O custeio com viagens de janeiro a junho de 2023, em 24 e em 25, atingiu 4,6 bilhões. É 46% maior do que o que foi pago durante o governo de Jair Bolsonaro no primeiro semestre de 2019 a 2022, com 3,2 bilhões. Olha só. 4 bilhões, 46% a mais com gastos em viagens e em diárias para funcionários do governo. As restrições a viagens e a queda do deslocamento por causa da pandemia resultaram em uma queda nas despesas nos 6 primeiros meses de 2020. E em 2021, 622 milhões e 457 milhões em 21. Houve alta de 100% em 2022 em relação ao ano anterior. Gastos com diária e passagem é o maior desde 2014, quando a Dilma Rousseff gastou, né, mais de 2 bilhões. Há 38 ministérios ante 23 no governo Bolsonaro. São mais gastos com viagens e hospedagens para ministros e auxiliares. Aí você vê ministro indo ver o jogo do Flamengo, você vê ministro, né,
pegando carona, fazendo todo... houve um crescimento nas despesas com diárias de passagens aéreas sob Lula, o que denota uma indisposição em cortar gastos no governo do petista. Tá aí, então, mais uma para o nosso povo. Veja, ele gastou 1,7 bilhões em 6 meses, desse 2025, e arrecadou só nos primeiros 4 meses 1 trilhão em impostos. E mesmo assim, o Brasil não está conseguindo fechar a conta, não está conseguindo pagar a conta. Tudo ficando mais caro para nós brasileiros que pagamos esta conta de Lula. Turma, um abraço a vocês. Nós voltamos a qualquer momento com mais notícias, mais informações aqui no nosso Briefing Estratégico com Shimon Oliveira. Tchau, tchau.